Então vamos seguir, gente. Vamos de mais aqui ação penal, ações penais, tipos de ações penais. E agora eu vou começar a falar de umas ações penais meio esquisitas que podem cair para você, como a ação penal popular. A ação penal popular eu posso falar que seria qualquer pessoa do povo poderia exercê-la. Qualquer pessoa do povo poderia exercê-la. Primeira hipótese, eu pegaria o artigo 654 do Código de Processo Penal. O que seria uma ação penal popular? Qualquer do povo poderia exercê-la. É óbvio que quando eu boto qualquer do povo poderia exercê-la, já salta aos teus olhos o seguinte: isso me parece que ofende o artigo 129 da Constituição, onde ele inciso 1º, onde atribuiu ao Ministério Público a competência privativa de quê, gente? De oferecer a denúncia, não é isso? A legitimidade, olha lá. Poxa, André, eu olhando o artigo 129 já me vem de cara ali, ó. 129, inciso 1º, olha lá, ó. São funções institucionais do Ministério Público promover privativamente ação penal pública na forma da lei. Aí eu vou falar, poxa, eu estou falando de ação penal não pública, mas ação penal popular. Eu daria o exemplo para você do 654 do CBP, que seria habeas corpus. Quando você vai lá no Código de Processo Penal e você vê o habeas corpus, você observa que qualquer pessoa do povo poderia, se você olhar ali, né? Seria algo criticável, mas olha só o que diz o artigo 654. Olha só. 654. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Bem como pelo Ministério Público. Então, qualquer pessoa é parte legítima para impetrar um habeas corpus. Outro que eu poderia falar também seria os crimes de responsabilidade praticados pelos políticos. Crimes de responsabilidade, sujeitos inclusive a impeachment. Dilma, Collor, ministro do Supremo Tribunal Federal, se Deus quiser. Artigo 14 da Lei 1079. É permitido, artigo 14 da Lei 1079, que fala dos crimes de responsabilidade. Aí ele fala, é permitido a qualquer cidadão denunciar o presidente da República ou ministro de Estado por crimes de responsabilidade perante a Câmara dos Deputados. Qualquer cidadão pode denunciar nessa prática. Quando ele fala denunciar, você pensa, esse é o tipo da ação penal popular, que fala denúncia e qualquer cidadão. Está claro? Aí vem o seguinte, olha, vamos coadunar essa ideia com o artigo 129, inciso 1º da Constituição. Tecnicamente, não são casos de ações penais. Tá? Na verdade, o HC visa a preservação da liberdade de locomoção e não a imposição de uma sanção penal. Não é isso? O HC não visa isso. E o segundo caso também não é caso de denúncia no sentido formal, mas tão somente no sentido de notícia crimes. Então, qualquer do povo não pode fazer uma denúncia de acordo com o artigo 41 do Código de Processo Penal, aqui dá essa ideia de notícia crimes. Além disso, crime de responsabilidade é impropriamente falado de crime, mas em hipótese de infração político-administrativa. Tá claro? Então, na verdade é o seguinte, André, qualquer pessoa do povo pode impetrar habeas corpus? Pode. E isso seria uma espécie de ação penal? Não, porque não há imposição de uma sanção penal. Não vou privar a liberdade à autoridade coatora. Na verdade, eu quero o contrário. Eu quero retirar, não é isso? Conceder a liberdade a essa pessoa que está sendo cerceada através da autoridade coatora, que é o chamado paciente. E a ação penal popular me parece que também não é caso. De qualquer maneira, fica aí a ação penal popular. Uma outra questão é a ação penal adesiva. Pode cair também para você. André, o que é a ação penal adesiva? Tá? A ação penal adesiva, duas correntes. Primeira posição, a ação penal adesiva é na hipótese de litisconsórcio ativo entre o Ministério Público e o querelante. O que é isso? Quando eu tiver, olha aqui, ó, caso de crime de ação penal pública e privada sendo conexos. É a posição do professor Nestor Távora. Sempre que eu tiver um crime de ação penal pública, um crime de ação penal privada, são legitimados diferentes, mas vão ser julgados juntos, porque os crimes são conexos. Então seria o caso de ação penal adesiva. É a primeira posição, que é a hipótese que Nestor Távora visualiza. Já o Toninho Filho, não. Ele pensa assim, não, cara, o Ministério Público poderia oferecer denúncia em crime de ação penal privada, desde que o MP vislumbrasse interesse público na demanda.
Então, na verdade, o Torinho Filho, ele sustenta que a ação penal adesiva é no caso onde, apesar de ser um crime de ação penal privada, o MP poderia denunciar desde que ele vislumbrasse um interesse público, tá? Uma hipótese que o Torinho Filho fala é no assistente de acusação. Não é isso? Olha, tem um assistente de acusação, que é um advogado da vítima, que se adere à denúncia do Ministério Público e ambos seguem no processo juntos. Então, quando a gente fala de ação penal adesiva, eu vou entender a hipótese de crimes conexos, privado e público, primeira posição, que é do Nestor Távora, e a outra hipótese não, crime de ação penal pública, onde o assistente de acusação se adere à ação penal. Perfeito? Eu tenho também, por exceção, aquela ação de prevenção geral. André, o que é ação de prevenção geral? A ação de prevenção geral, gente, é aquela ajuizada contra o inimputável. Na verdade, eu tenho a situação do inimputável, onde não há pedido de condenação, mas tão somente o pedido de imposição de uma medida de segurança. São aquelas hipóteses de sentença absolutória imprópria. Então, na verdade, há quem sustente a ação de prevenção penal. Por que a ação de prevenção penal? Para prevenir que essa pessoa futuramente, ao não ser tratado, possa, em outro processo, ser considerado imputável e sofrer uma condenação criminal. Está claro? Hipótese de surto. Então, na verdade, é aquela juizada em face de inimputáveis, para evitar que o inimputável sofra determinada sanção ou sofra, inclusive, com a própria sociedade. Eu tenho também a ação penal secundária. Ocorre quando as circunstâncias do crime alteram a espécie de ação penal adequada. Tá claro? Então, o que é a ação penal secundária? Né? É quando eu tenho, na verdade, um crime de ação penal privada, quando ele é oferecida mediante queixa, e no decorrer do processo é observado que talvez seja um crime de ação penal pública. Eu botei 2 exemplos para vocês aqui que eu consigo vislumbrar mais fácil. Na hipótese de uma injúria simples, que é proposta mediante queixa. E no curso do processo da ação penal privada, é visto que essa injúria foi qualificada, ou pior, foi um crime de racismo. Então eu saio da ação penal privada e vou para a ação penal pública, é a chamada ação penal secundária. Um outro exemplo que eu botei para vocês de dano. Dano, manifestações, dano à ação penal privada, houve dano ao bem público, e bem público da União. Não só a ação penal passa a ser pública, como passa a ser pública na competência da Justiça Federal. Está claro? Eu tenho também a ação penal ocorrida no âmbito da violência doméstica e familiar praticada contra a mulher. Então, na verdade, existe todo um regramento específico da ação penal nas varas especializadas de violência doméstica contra a mulher. Então foram criados os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, proposta especificamente, tá? Em que situação? Como há o aproveitamento da vulnerabilidade da mulher, torna-se incompatível a lesão corporal culposa contra a mesma. É aquilo que eu conversei com vocês, assim que eu não tivesse colocado isso. Então, André, o que você pode falar na ação penal ocorrida no âmbito de violência doméstica? É aquilo que eu falei com vocês, né? Até botei tópico, nem lembrava que tinha botado um tópico específico. Crimes de lesão corporal culposa, elas não devem estar na violência doméstica, por quê? Porque, na verdade, é incompatível a culpa com o dolo específico da vulnerabilidade da mulher. Porém, o Supremo Tribunal Federal falou que a lesão corporal culposa e a lesão corporal leve é de ação penal pública incondicionada. Tá claro? E eu botei para vocês aqui, só para você lembrar, o artigo 5º da Lei 11.340, de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E ela fala, para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher, está escrito aqui, qualquer ação ou omissão baseada no gênero. Tá claro? Que lhe causa esses tipos de sofrimentos. Mas se liga que tem que ser no âmbito da unidade doméstica, ou então no âmbito da família, ou então qualquer relação íntima de afeto. Ainda que não haja o quê? Coabitação. Não é isso? Independentemente de coabitação. E o parágrafo único, essas relações pessoais enunciadas independem da orientação sexual. Então, na verdade, eu tenho todo um regulamento específico lá na Lei de Violência Doméstica,
Inclusive no artigo 7º, que ela fala da violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Inclusive, conversei com os senhores na hipótese da retratação, que só vai ser cabível, não é isso, a retratação da representação perante juiz em audiência especialmente designada. Como também falei para os senhores, conversamos, que o artigo 41 da Lei Maria da Penha, ela fala que os crimes praticados contra a mulher, com violência doméstica e familiar, independentemente da pena prevista, eu não vou aplicar a lei do juizado especial criminal, muito menos as suas medidas despenalizantes, a não ser que seja possível o artigo 88, que é a suspensão condicional do processo. Olha que interessante, não se aplica a lei 9.099. E aí veio o questionamento no sentido seguinte, se seria possível ou não a aplicação da suspensão condicional do processo. Então, André, a lei fala, Maria da Penha, que não se aplica a lei 9.099 aos crimes praticados contra a mulher, independentemente da pena prevista. Não se aplica a lei do GCRIM. A suspensão condicional do processo está lá na Lei Maria da Penha. Como também o artigo 88, ele fala o seguinte, além das hipóteses desse código, do Código Penal e da legislação especial, vai depender de representação a ação penal para os crimes de lesão corporal leve e lesão corporal culposa. E o que aconteceu? O que aconteceu é a ação declaratória de inconstitucionalidade 4424 do Supremo, que falou o seguinte, por força do artigo 41, não se admite a aplicação da Lei 9.099. Assim, o crime de lesão corporal, ela é pública e incondicionada. Nos demais crimes, a ação penal vai seguir normalmente as suas regras. Está claro? Então, quero que você tenha uma ideia do seguinte, André, a suspensão condicional do processo está onde? Na lei do GCRIM. Consequentemente, é aplicável na Lei Maria da Penha? Olha, a DIN falou o seguinte, não se aplica a Lei 9.099, na Lei Violência Doméstica, então os crimes serão de ação penal pública incondicionada. Não se pronunciou a respeito da suspensão condicional do processo. Está claro? Tranquilo? E por último, questão da Lei Maria da Penha, o artigo 33. Olha, enquanto não estruturados juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, enquanto no Brasil inteiro não tiver estruturado os juizados, as varas criminais elas vão acumular as competências cíveis e criminais para conhecer e julgar as causas decorrentes dessa lei aqui. Então eu vou criar o juizado, enquanto não criar, é distribuído na vara criminal e na vara civil todas as questões atinentes à violência contra a mulher. Será garantido o direito de preferência nas varas criminais os crimes relacionados à violência doméstica contra a mulher. Está claro? O que me interessa é que houve um questionamento se isso está falando de organização judiciária, seria competência das justiças estaduais, competência da legislação estadual. André, eu estou estudando o CODIGERJ, Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Então tem organizações judiciárias diferentes em cada estado, é claro. Eu vou ter varas especializadas num crime de furto de gado em Mato Grosso. E no Rio de Janeiro vai ser furto de veículo. Não é claro? É óbvio que eu vou ter, a depender do estado, características diferentes, podendo criar varas especializadas estaduais. E houve um questionamento se essa aqui é uma lei federal, se poderia a lei federal estruturar nos estados a exigência de criação de juizados. E aí, esse artigo foi declarado constitucional pelo Supremo. Lei federal apenas recomendou a criação de varas especializadas e não a sua efetiva criação, que seria de competência dos Estados-membros. Maravilha? Tranquilo? Então nós temos essas regrinhas aqui. André, Lei Maria da Penha não se aplica à Lei 9.099, isso vale para transação penal, suspensão condicional do processo, composição dos danos civis, inclusive lesão corporal culposa e leve, ação penal é pública e incondicionada. E as que forem condicionadas à representação só pode se retratar em audiência especialmente designada. E lesão corporal culposa? Está incompatível com a violência doméstica, que tem que ter o dolo específico. E a lei mandou criar juizados especiais de violência doméstica, não é isso? É uma lei federal, ela pode se imiscuir no Estado?
Pode. Ela não está se imiscuindo, ela está apenas prevendo a criação disso. Maravilha, tranquilo, sem mistério. Tá claro? Já conversei também com os senhores a desgraça que foi, desgraça não, né? Perdão, não é uma palavra adequada a se falar, mas celeuma gigantesco, né? Com relação à evolução nos crimes sexuais de uma sociedade machista a qual nós vivemos. Então, na verdade, hoje, está muito mais tranquilo agora que nos crimes sexuais havia-se uma ideia que a ação penal era privada. Inclusive, o artigo 107 falava que extinguia-se a punibilidade quando a mulher que era estuprada casava com o estuprador. Olha que loucura o Código Penal falava. Olha, o estupro, na verdade, primeiro, o crime de estupro era a mulher. Para começar a brincadeira. Tá vendo que eu tô antigo, né? Você não está assistindo uma aula de 1910, não, tá? Você está assistindo uma aula atual. Caramba, cara, o crime de estupro, olha, a ação penal é privada. Isso é problema da mulher, cara. Quem mandou a mulher ficar andando de saia curta, tá? Se o estuprador transa ou não com ela, isso é problema dela. Ela que entra com a queixa para resolver o problema. Caramba. A não ser que ela seja pobre. E aí, coitada, vou ter um pouquinho de pena dela só. Porque a rica pode ser estuprada, o problema é dela. Agora, a pobre, eu vou pedir o seguinte, a ação penal é condicionada à representação. E aí o Ministério Público denuncia. Caramba, é que você está falando que está tudo errado, porque se ela fosse pobre, deveria ser atinente à Defensoria Pública e não ao Ministério Público. Caraca, tá tudo errado. Lá atrás isso. E ainda vinha no Código Penal, olha, se a mulher estuprada casar com o estuprador, extingue-se a punibilidade. E se a mulher estuprada conseguir casar com um terceiro, eu posso extinguir a punibilidade. Por quê? Porque é o problema da mulher arrumar casamento. A partir do momento que a mulher arruma casamento, está tudo resolvido. Mas ela foi estuprada, mas está resolvido o problema para o Código Penal. Meninas, vocês estão com ódio de mim, né? Estão querendo me matar aqui. É claro que eu estou falando uma loucura. Aí o Código Penal deu uma evoluçãozinha. Falou o seguinte, olha, para crimes definidos, os crimes sexuais, alterou. Agora não é só a mulher que é estuprada, é alguém. E eu falei o seguinte, olha, os crimes agora são de ação penal pública condicionada à representação. Então a mulher tem que representar, alguém tem que representar. Então deixou de haver aquelas causas distintivas da punibilidade com casamento. O que mais? A vítima, que era mulher, passou a ser o que agora? Alguém. E eu falei o seguinte, a ação penal passou a ser pública condicionada à representação. Que é mais ou menos o que eu botei para vocês aqui, ó. Ah não, que eu já botei. Isso, eu botei o velho. Que ela fala o seguinte, olha que desgraça. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2, crime de estupro e tal, não é isso? Se procede mediante ação penal pública condicionada à representação. E vai ser pública e condicionada se a vítima for menor de 18 ou pessoa vulnerável. Então, André, qual era o tipo de ação penal nos crimes de estupro? Em regra, condicionada à representação. Tá claro? Agora, se ela for menor de 18 ou pessoa vulnerável, aí ela vai ser pública e condicionada. E aí vem o problema. André, você está me dizendo então, se o estupro tiver lesão corporal grave, ou se tiver morte, qual é o tipo de ação penal? Condicionada à representação. É isso que está dizendo a lei. A lei está dizendo que todo estupro é condicionado à representação, exceto se for menor de 18 ou vulnerável. Está lá no 217A. Caramba, André, sério? E agora? E agora, meu amigo? É isso aí. Não, vou ajudar. Vou me socorrer da súmula 608 do Supremo. Pô, se eu tiver um estupro que é condicionado à representação, junto com uma morte que é homicídio, como ela é pública e incondicionada, ou se tiver uma lesão corporal grave que é pública e incondicionada, ao analisar um crime complexo, sendo um condicionado à representação e um incondicionado, eu vou tentar utilizar a súmula 608. No crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal é pública e incondicionada. Então eu me utilizava da súmula 608. E eu ainda corri ainda no artigo 101 do Código Penal, quando a lei considera como elemento ou circunstância do tipo legal fatos que por si mesmo constituem crime, cabe ação penal pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deva proceder por iniciativa do Ministério Público.
Então eu pegava a súmula 608, o artigo 101 do Código Penal e tentava resolver o artigo 225, que foi uma tremenda macacada que fizeram. Está claro? Sem contar ainda com certo preconceito, porque é condicionado à representação, porque a mulher pode querer não representar, prefira esconder, porque a sociedade é machista. A condicionada à representação ainda mostrava um certo grau de machismo perante a sociedade, ou melhor, um grau de preconceito a respeito aos crimes sexuais, por dificuldade de arrumar casamento, arrumar um namorado, sabe lá Deus o que o Código Penal estava querendo dizer com isso. Eu entendo, né? Porque ofendia também muito o lado íntimo da pessoa. Uma pessoa estuprada, ela tem vergonha até de dizer que foi vítima do crime. Roubo você não tem, homicídio você não tem, não é isso? Agora, ser vítima do estupro, só em ser lesado, já há uma ofensa. Está claro? Maravilha, mas tudo isso realmente caiu por terra, não é isso? Na hipótese disso aqui, ó. Então, como é que era no passado? As hipóteses de ação penal pública incondicionada. Menor de 18 anos, pessoa vulnerável, abuso do poder familiar. Se há esse poder, a vítima deve ser também vulnerável. Se tem poder familiar, também. E os crimes sexuais com lesão grave ou morte, que foi na ADIM 4.301, lá do Supremo Tribunal Federal. Então, no passado, utilizava-se isso. Só que agora, gente, quando você vai lá no Código Penal, no artigo 225, eu devo botar isso aí lá, esqueci de botar. O artigo 225, ele é de uma clareza solar, tá? O artigo 225 chega pra gente e fala o seguinte, olha só, eu vou lá no artigo 225, olha lá. Vou lá no 213, olha lá o 213. O 213 chega pra gente e fala o seguinte, ó, 213, tá? Constranger alguém mediante violência, pena de 6 a 10. A lei 12.015 alterou isso. Não é isso? Aí eu vou lá, tem até outros artigos novos agora, né? Violação sexual mediante fraude, importunação sexual, é aquele cara no metrô que pratica, sem anuência da pessoa, um ato libidinoso. Ele meteu o artigo 216, não é isso? B, que é o cara fotografar, filmar e registrar, não é isso? Sem autorização do participante. Mas aí ele resolveu o problema todo em 2018, no sentido do artigo 225. Acabou com esse problema, tá? Olha o que fala o artigo 225, que foi alterado pela Lei 13.718 de 2018. Nos crimes definidos no capítulo 1 e 2, procede-se agora mediante ação penal pública incondicionada. Então acabou com esse mistério agora, acabou com aquela celeuma que havia de falar que o menor de 18 é incondicionado, maior de 18 condicionado. Se for lesão leve, vai ser condicionada a representação. Se for lesão grave, vai ser incondicionada. Hoje morreu. Falou crimes contra a dignidade sexual, liberdade sexual. É crime o quê, gente? É crime definido por ação penal pública incondicionada, artigo 225 do Código Penal. Inclusive o parágrafo único, que falava sobre outras questões, foi revogado, acabou, não tem mais mistério, esquece é vulnerável, se não é vulnerável, maior de 18 anos, menor de 18 anos, a ação penal é pública incondicionada. Maravilha? Tranquilo? Intervalinho, daqui a pouco a gente volta.